bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Desprogramadas. Eu estou aqui com ela, Bruna Mota. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo. Eu tô bem também. Hoje tentei ver o rostinho do meu filho, mas ele ficou se escondendo, ficou fazendo charminho. Ele fica mexendo o dia inteiro. Inclusive, eu tava assistindo o documentário, ele tava pi na minha barriga. Aí cheguei lá, ficou com o rostinho colado na placenta e o outro lado assim, tipo, ai, não quero, não tô afim. Viu o narizinho dele, tá bom. Mas ele tá escutando, a próxima vez ele vai ter que aparecer. Que lindo. Tô feliz hoje. Lindo, muito bem. Foi um momento muito bom. Muito bom. Então, amiga. o que temos pra hoje? Então, gente, eu queria primeiro pedir desculpas que eu tô um pouco resfriada, então se a voz der um problema, ou enfim. Hoje a gente vai falar sobre o documentário, né, que eu sugeri desde o primeiro episódio, Quem Somos Nós? Sim. E eu acho, assim, muito interessante que eles trazem essa questão do encontro entre a espiritualidade e a ciência. Traz um questionamento: por que existe essa fenda entre a igreja e a ciência? E será que existe uma confirmação científica que existe a espiritualidade através da física quântica? Sim. O que você achou, amiga, do episódio? Então, alguns pontos me impressionaram. O experimento da água que eles apontam lá, eu já tinha visto. Eu tinha visto um recorte em algum lugar, alguém tinha separado isso, eu não sabia que era desse documentário. Em como a gente influencia, né, a forma que a água fica quando ela congela, se a gente fala coisas boas ou ruins para ela. Isso é muito doido de você conseguir ver aquilo. Mas o que me pegou bastante é a parte de você ficar viciada em sentimentos. Porque a gente já tem aqueles padrões repetitivos que, se acontece tal situação, eu vou ter comportamento X. Mas às vezes, e eu acho que muita gente vai se identificar com isso, tá tudo muito bem. E você fica, mas eu não tô sentindo aquele negócio que eu gosto de sentir. Eu vou arranjar um probleminha, eu vou arranjar alguma coisa. Exato. E aí, o que o documentário explica é que você fica viciado naquele sentimento, ou de raiva, ou de tristeza, ou de sei lá o quê. Aquele negócio, você precisa voltar para aquilo. E essa eu acho que foi uma das partes que mais me impressionou. E aquilo que a gente comentou no episódio anterior, eles apontaram, eu acho, como 95%, né? Que a gente falou ali que era entre 10% mais ou menos das coisas que a gente vê na realidade. Sim, você está falando das distorções cognitivas. Isso, das distorções cognitivas, desculpa. E aí eles apontam que 95% do que a gente interpreta ao nosso redor, na verdade, não é distorcido. Então, exato. É exatamente o que a gente estava comentando no episódio passado. Quando eu falo nem 10%, é para não assustar as pessoas e falar 100% do que vocês pensam. É esquizofrenia. É distorção cognitiva, entendeu? Sim. Mas é exatamente doido. isso. Exatamente isso. E aí você pensa que você acaba vivendo uma realidade, sentindo emoções negativas, baseado em coisas que a sua mente está criando. Sim. E não baseado na realidade. E eu posso estar criando justamente porque eu quero sentir aquilo de novo, que meu corpo está viciado naquela química que aquilo gera em mim. Sabe quando alguns casos assim, uma pessoa que sempre namorou homens tóxicos, quando acha um cara legal, quando acha um cara tranquilo, não consegue ficar. Não dá certo. Não consegue. Eu não tenho tesão. Ele é muito tranquilo. Não, ele é muito calmo. Não, ele é muito chato. Eu não consigo. Não adianta. Eu não consigo ter química com ele. Mas é porque ela não volta para aquela emoção que gera aquela química dentro dela. Exato. Porque ela é viciada. Que é viciada. Então ela precisa de um cara que faça aquelas coisas para ela sentir aquilo de novo. Então, quando eu fiz a especialização em terapia do esquema, eles explicam o que é a química entre as pessoas. E imagina que você chega numa festa e aí você olha especificamente para um cara. Tem milhares de caras lá e você se interessa por aquele. Por quê? Né? O meu inconsciente se comunica com o inconsciente daquela pessoa, onde ele vai manter os meus esquemas disfuncionais
e eu vou manter os esquemas disfuncionais dele. Caramba, eu não sabia disso. Essa que é a química entre as pessoas. Entendi. Tanto que tem um estudo que coloca uma mulher procura terapia porque só se relaciona com homens alcoólatras. Uhum. E ela tem um pai alcoólatra. Colocam 500 homens dentro de uma sala e um único homem é alcoólatra. E ela se sente atraída por esse único alcoólatra. Ela não sabia de nada. Não. Nossa, eu não sabia que era nesse nível. Nossa. Então, como o nosso corpo ele é viciado nessa substância química que é liberada através das nossas emoções, Sim. e nessa vibração, como a gente falou no episódio anterior, você procura aquilo, porque eu sou viciada naquilo. Não importa se é bom ou se é ruim. Uhum. Importa que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, ele vai se adaptar àquilo que a gente faz várias vezes. Ele não tem um julgamento, isso não é bom pra você, não faça. Não, não existe isso. Então eu posso ser viciada também no lado bom. Sim. Eu posso, sei lá, eu sou, por exemplo, eu gosto de comédia, de coisas assim. Então eu gosto de homem que me faça rir, Sim. porque eu quero sentir aquilo. Sim. Então eu posso ser viciada nisso também. Sim, tanto no bom quanto no ruim. Qualquer coisa que você faz por repetição. Entendi. Porque... o Matheus me faz rir bastante. Então, isso é muito bom. Sim. Fora que o processo dele te fazer rir libera uma série de substâncias químicas no seu corpo que te fazem bem. Sim. Olha aí, quem diria do relacionamento saudável? Ai, que Não legal. é? Me viciei numa coisa boa. Tá vendo? Finalmente. Finalmente. Eu Glória também. a Deus. Eu também. É verdade. Depois de uma longa jornada na vida e através do estudo, do conhecimento e do entendimento disso tudo, eu passei a vibrar de uma forma diferente, assim como você, e a gente atraiu uma pessoa completamente diferente para a nossa vida. Exato. Então isso é possível de acontecer, mas a gente precisa fazer a nossa parte no processo. Uhum. Não ficar culpando as outras pessoas, não adianta Que é nada. um outro ponto que eles falam muito também, da vitimização, né? Sim. A gente se vitimiza na nossa vida, tentando colocar culpados no processo. Sim. E, na verdade, nós cocriamos a nossa realidade o tempo inteiro. Sim. O outro é mau, o outro é cruel e eu sou a coitadinha. Isso. Obviamente que até os 7 anos, a gente, quanto criança, na verdade, a nossa infância, a maior responsabilidade são os nossos pais. Uhum. Mas a partir do momento em que a gente tem o nosso cérebro formado e consegue entender as coisas de uma outra forma, a gente tem todas as possibilidades para conseguir mudar todo esse processo. Só que a maioria das pessoas ficam presas, não, porque o meu pai e a minha mãe, eles são assim, então nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Uhum. Síndrome de Gabriela. Uhum. E na verdade, não. Eu tava vendo uma coisa interessante, inclusive, que era um pensamento que eu tinha. Inclusive antes de engravidar, eu ficava, mas aí você vai levar o seu bebê pra Disney, ele não vai lembrar. E aí eu vi um Instagram de um casal que eles dão várias dicas para você viajar com o bebê, tipo, a partir dos 6 meses, você começar a viajar, e aí eles já têm 2 e eles vão mostrando um que já tá maiorzinho ali nos 3, 4 anos, e eles mostram como isso faz bem para eles. E aí, juntando os estímulos que esse bebê vai recebendo por estar em tantas coisas diferentes, mais essa formação até os 7 anos, faz total sentido você estar viajando com seu bebê. E eu ficava tipo, mas ele não vai lembrar. Mas a gente está armazenando essas informações. Exatamente. Mesmo que, eu não lembro, mas eu armazenei aquela informação. Sim. E isso vai repercutir de alguma forma na sua vida. Sim. No futuro. Eu tava, inclusive, quando eu vi isso, aí eu pensei, cara, os meus pais moravam no meio da Amazônia, então os meus estímulos era mato e rio. Que delícia, e aí cara. Eu quis o quê? Água depois, quis fazer natação, porque eu nasci na beira do rio. Sim, eu fiquei fazendo essa ligação. Muito doido o meu estímulo ser a Amazônia. Percebe, talvez você não se lembre disso. Sim. Mas tá lá. Tá na memória de todas as suas células. Tudo que a gente vive fica gravado em todas as células do nosso corpo. Uhum. Isso é uma parte do documentário também importante que eles apontam. Sim.
Então, se a gente quer mudar a nossa realidade, como a gente falou no episódio anterior, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas emoções, para que a nossa vibração mude e aí sim a gente possa manifestar uma nova realidade. E aí eles trazem algumas coisas que eu anotei aqui, que a ciência cria as nossas crenças e nos contou uma história muito fraca. Disse que somos um erro genético e que, por acaso, sofremos mutações. Isso a física tradicional, né? Disse que estamos fora do universo, que estamos sozinhos, que somos separados e que somos esse erro solitário, vivendo em um planeta solitário, em um universo solitário. E isso evidencia a nossa visão de mundo, a nossa visão de nós mesmos. E agora a gente consegue perceber, a partir dessa visão que foi colocada na nossa vida por conta dessa ciência clássica, todos os problemas do mundo estão baseados nisso. Porque se você não consegue entender que todos somos um, e você tem essa visão de separação, eu posso fazer com você o que eu quiser. Sim. Só que, na verdade, tudo que eu faço para você, eu tô fazendo para mim mesmo. Reverbera porque em tá você. tudo conectado. Sim. Então, é urgente essa necessidade das pessoas pararem para abrir um pouco a cabeça, entender o que a física quântica e essa nova visão e esses novos paradigmas trazem, para que, de fato, a gente consiga criar um futuro melhor a partir disso. Sim. E esse documentário, se eu não me engano, ele saiu em 2004, né? Imagina. Então já faz muito tempo que eles estão falando sobre isso e estudando essas coisas, e mesmo assim ainda tem a turma que debocha, a turma que fica atacando esse tipo de coisa. E aí, óbvio que tem a briga científica ali da coisa, né? Mas o que o documentário apresentou e o que até novos cientistas estão apresentando agora, inclusive em lugares tipo a Infomoney tá falando disso. Então, anos depois, mais de 20 anos depois, isso está começando a realmente virar uma pauta onde as pessoas estão prestando mais atenção e parando de ir tão lutar incisivamente. Contra isso. Por que isso te ofende tanto, né? Exato. Porque sair da zona de conforto é um problema. Sim. Porque aí eu vou ter que tomar a responsabilidade das coisas. Eu vou ter que encarar que aquela realidade, na verdade, não é culpa do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe, que fez coisa X comigo. Eu tô fazendo aquilo ali comigo mesmo. E é muito fácil a gente colocar o problema no outro. Porque aí eu não olho pra mim mesmo. Sim. É o meu chefe que tá me deixando nessa situação. É muito mais confortável, né? Então, concorda que a gente mudando e entendendo o que a física quântica traz e juntando essa questão da espiritualidade com a ciência, como que vai modificar completamente tudo? Tudo. Aí você imagina que você tem a TCC que explica as distorções cognitivas. Sim. 95% de tudo que a gente pensa é distorção. Sim. Toda essa crença baseada na ciência não é bem assim. Ou seja, você tem que reprogramar o negócio inteiro. E é uma jornada. Eu acho que desde que eu te conheço, obviamente a gente já falava sobre esses assuntos assim, mas eu já estava estudando coisas e lendo e tal, naquele processo bem, bem lento. Aí ano passado eu fiz 2 tratamentos, aí eu fui tentando um monte de coisa, e aí do nada você pensa, não, agora eu tô bem. E aí depois, não, você tem mais, tipo, vai ser a vida inteira isso. Não pensem que, eu passei 2 anos me transformando, agora acabou, você vai fazer isso para sempre. Você tem que aceitar que isso vai ser a jornada da sua vida. Sim. E é bom pra caramba também. Cada vez que você percebe que você melhorou em uma coisa, tipo, vai ficando cada vez mais legal. Exatamente. Não é uma coisa maçante ou cansativa, é prazeroso estar nesse processo. Eu falo que eu entrei nesse mundo, nesse planeta aqui, odiando estar aqui, porque essa foi a minha realidade. Eu odiava, até há pouco tempo atrás, inclusive, eu não conseguia, como eu falei, né? Não conseguia entender a lógica disso. Para mim, isso daqui era um hospício, as pessoas eram todas loucas. E era muito que não seja. Exato.
e era muito sofrimento e tudo mais, mas a partir desse estudo, desse conhecimento de toda a minha jornada, que sempre foi baseada nos estudos, eu hoje consigo ter uma visão da vida totalmente diferente. Aí eu falo assim, eu entrei aqui desesperada, querendo sair correndo, ir embora daqui, e vou sair daqui falando, porra, que legal. Uhum. Por quê? Porque se você cria a sua própria realidade, você consegue, mesmo dentro do caos, transformar essa realidade Em algo bom pra você. em algo bom. Sim. Para mim e para o outro, porque o outro também sou eu. Isso é um conceito que leva tempo pra gente conseguir. Sim, Ainda mais no dia a dia. sim. Quando alguém faz alguma coisa, aí você fica tipo... É bem difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver dessa forma, né? Sim. De ser separado, né? Exato. Então, o documentário ele também traz de que a consciência, que é algo muito maior, que não é a mente e o cérebro, que é algo muito maior, existe. Que é real e que a gente precisa prestar atenção nisso. Uhum. Porque é dentro desse processo, dessa consciência, que faz parte dessa consciência una, que é a fonte que tudo é, que é Deus, é que você consegue acessar todas essas questões muito mais profundas. Sim. Mas não só no quesito da consciência essa inteira, né? Mas na nossa também. Sim. Por exemplo, eu não sou meus pensamentos, esses pensamentos automáticos e tudo mais. Inclusive tem aquela técnica de você sair, né? Olhar e em ficar se perspectiva. observando de cima. O que ela tá pensando? Por que ela tá sentindo isso? Por que Isso. isso te traz mais para um lado de consciência e não só de ficar ali. É porque no documentário eles falam assim, a gente perdeu a habilidade de sermos observadores da vida. A gente se identifica tanto com as situações, Sim. a gente se identifica tanto com as pessoas ali, aquilo foi para mim, aquilo é contra mim. E a gente se emaranha nesse processo que não é verdadeiro, que a gente perdeu a capacidade de sermos observadores do processo. Então, por exemplo, eu tô com raiva. É olhar em perspectiva. Por que eu tô com raiva? Por que essa Bruna, nessa experiência aqui, tá sentindo isso? E será que isso é verdadeiro mesmo? Será que isso faz sentido? E começar a interagir com essas situações, com esses pensamentos e com essas emoções. Não existe a menor possibilidade de existir mudança se você não parar para começar a olhar para dentro e ver o que são os meus pensamentos e o que são essas minhas emoções. Porque o que eu vibro, ele vem dos pensamentos e vem das emoções, que vem desse conjunto de crenças. Sim. E que a gente nem sabe que aquilo é uma crença ou que a gente tá engatilhando aquelas coisas, porque a gente tá só vivendo no automático. Eu passo muito por isso. Apesar de gostar desses assuntos, de estudar essas coisas e tudo mais, quando eu tô vivendo durante a semana no automático, por exemplo, vou lá apresentar o programa de notícias. É muito difícil eu não me envolver emocionalmente com um caso de abuso, de não sei o quê, do cara que bateu em não sei quem. Sabe, você... ir para trás da situação e se observar e observar aquilo ali com neutralidade. Isso. É muito difícil você estar no ponto neutro. Mas eu te falo que é possível, porque hoje eu consigo. Ficar neutra. Hoje eu consigo. Obviamente tem algumas questões, principalmente familiares, assim, que ainda me ativam muito, mas de um modo geral eu posso até levar um susto ali na hora que eu tô vivendo aquela situação, falar. Mas rapidamente eu volto e eu consigo entender que e aí eu volto para a neutralidade. Então isso é possível sim acontecer. E eu vou te falar que é libertador. Não, gente, é libertador. Vale cada minuto da minha existência estudando tudo que eu estudo para poder chegar nesse momento. E só vai melhorar. Sim. Eu sinto um desgaste quando eu fico muito online, né? Aquela coisa de cronicamente online, porque é muito estímulo emocional e visual e essas coisas,
E aí eu acabo entrando nessa parte automática. E aí do nada eu tô vendo um post, apesar de saber que o algoritmo, ele trabalha assim de te deixar com raiva, te deixar feliz, te deixar com medo, te deixar com raiva, fica nessas coisas, apesar de saber disso, quando você tá mexendo ali, você entra e você não percebe. E aí do nada eu pego, por que eu tô com raiva disso aqui? Não sei nem quem é essa pessoa. Exato. E daí que essa pessoa falou isso? Fora que as ondas eletromagnéticas que são emitidas pelos aparelhos e que sugam a nossa energia, que deixa a gente super cansado. Sim. E a nossa perda de capacidade que está sendo bem comentada agora, até com aquele termo que eu esqueci o termo em inglês, mas estão chamando de cérebro podre, né? Uhum. Porque a gente está com cada vez menos atenção. Já era similar a de um peixe, agora está pior. E a gente não consegue manter raciocínios longos. Exato. E isso é muito preocupante. Pois é. E as crianças estão aí... Não só não conseguir ter um raciocínio longo e manter esse raciocínio, como pensar por conta própria. Sim. Você só fica repetindo as coisas que você viu. E normalmente é bobagem, porque você viu um vídeo X no TikTok. Sim. E essa coisa, né, do rápido, né, demais, e você não se aprofundar em nada. Sim. Imagina isso. Frita o cérebro. Muito. Fora que deixa as pessoas rasas, né? Sim, já tem vários estudos saindo sobre isso. Isso é realmente muito preocupante. Então, o que acontece? Não é que a gente vai mudar o mundo ao nosso redor. O mundo vai continuar sendo isso aqui que a gente está vendo. Inclusive, a gente está de cenário novo. Esqueci de falar. É verdade. Então, bem-vindos ao cenário novo. Gostaram? Sim. Comentei, gostei. Sim. Podem comentar. A gente esqueceu de falar disso, desculpa. Sim. Então não é mudar o mundo ao nosso redor. É mudar a nós mesmos, porque se são as lentes do meu óculos que criam a minha realidade, fisicamente eu posso estar aqui dentro desse lugar. Só que emocionalmente e na forma de interação, eu vou interagir de uma forma completamente diferente. Uhum. Então, mesmo em situações onde você é muito ativada, né, tem muitos gatilhos, você, à medida que você vai dando esses passinhos, você vai conseguindo se distanciar daquilo dali. Sim. Você já viu aquele caso, e agora eu esqueci quem foi que falou disso, se foi o Hélio Couto. Muita informação, olha aí, já esqueci quem foi. Mas você tá grávida, não tem como, a memória vai pro espaço, não, tá tudo pra Gabriel às vezes aí. eu tô conversando e eu esqueço a próxima frase. É complicado. É complicado. Palavras, então... É bem complicado. Não sei mais o nome de nada. Então tá tudo bem. E aí a história era que, como eu crio a minha realidade e eu tô em uma vibração, pode estar acontecendo uma coisa, por exemplo, eu tô num bar. Pode estar acontecendo uma coisa ruim naquele bar, que por a minha vibração estar alta, eu não vou ver. E não vai me afetar. Sim. Mesmo que outras pessoas vejam, porque elas estão naquela vibração, sim. Comigo não vai acontecer nada e eu não vou nem sequer ver que aquilo aconteceu. Exato. Até um assalto. Exato. Pode estar acontecendo um assalto, não vou ver. Exato. E isso é muito doido, por exemplo, essas pessoas que fazem macumba para as outras pessoas, né? Aí fala, macumba pega, macumba não pega. Ela vai pegar se você estiver vibrando baixo. Sim. Se você estiver com a sua vibração alta, aquilo não vai te atingir. Porque o semelhante atrai o semelhante. Então, a forma mais eficiente de você se proteger contra mal olhado, contra macumba, contra qualquer coisa negativa, é você sempre se manter num nível vibracional alto. Orai e vigiai. E isso é constantemente. Por quê? Porque a gente está passando por esse processo de transição, né, em todos os sentidos. O planeta está passando por transição de tudo quanto é tipo. Então, é um processo, a gente não vai conseguir mudar tudo isso de uma hora para outra. Mas é ali, um passinho de cada vez, aí, poxa, caí, acabei me descontrolando novamente, mas não tem problema, volta pro prumo e vai colocando isso em ação, dia após dia, momento Sim. após momento, e em algum momento a gente consegue se desgrudar desse modo de funcionamento que já não serve mais. Sim. E tem pessoas que acabam encontrando isso dentro de alguma religião, né? Outras pessoas acabam encontrando isso por si só, digamos assim. Tem gente, eu vou pra igreja evangélica.
Eu encontro isso. Eu sigo esse caminho, mas eu sigo meio que aquela doutrina porque é o que me coloca naquele caminho, sabe? É o jeito daquela pessoa se conectar com aquilo. Sim, Aí outra pessoa vai pro budismo e encontra a mesma coisa. sim. Só que da forma dela. Então, é porque eu lembrei disso, porque tava tendo um caso de novo de intolerância religiosa, não sei o quê. E aí estavam falando muito, muito mal de Umbanda e não sei o quê. E as pessoas não. Eu acho tão. Sabe, em 2025 a gente ainda tem briga por causa de religião das outras pessoas. Não, mas na verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento dual em todos os sentidos, político, religioso, né? de crenças, de tudo, de uma forma extremamente intensa. Já era de time de futebol, né? O Não, lado exato. político. Agora as piorou coisas elas mais. estão ficando muito duais, assim. As pessoas estão ficando muito inflexíveis, não? Gente, olha, esse período de eleição, esses troços aí que teve, Vai ter no que vem que de eu não novo. suporto, Deus me livre, pois é. O que tinha de paciente parando de falar com o pai, Sim, parando de falar, o pai sim. parando de falar com o filho, porque um era de uma coisa e o outro era de outra coisa. E E tudo a farinha do mesmo saco, pelo amor de Deus, E aí cara. mistura a política com religião, porque eles vão pedir voto para a igreja tal, para a igreja não sei o quê, aí o outro lado vai para fora das igrejas, para as outras lá, sei lá, das matrizes africanas, e aí fica aquela guerra que misturou os dois e ficam usando tanto a fé das pessoas como essa coisa doentia de política. Não, e aí você imagina famílias sendo totalmente destruídas por conta dessas crenças, Sim. que não são verdadeiras, porque é uma nem de um distorção. lado e nem do outro. E eu falava assim, gente, você já parou pra pensar que essas pessoas aí que vocês estão brigando, eles estão lá vivendo a vida deles, não estão nem aí pra vocês, e vocês destruindo relacionamentos, relações? E isso acontece até hoje. Eu tenho paciente que fala e traz esse assunto até hoje. Tipo, não consigo falar com meu pai porque ele é de tal coisa. Porque o meu amigo veio me perguntar de qual lado que eu era. Ai. Porque se fosse do lado não sei qual, eu não queria mais relação. Até hoje, essa semana. Nossa, é complicado. Eu já vi isso acontecer mesmo. Isso é assustador. E as pessoas te atacam muito hoje em dia na internet por qualquer frase. Se você fala uma frase, a pessoa pega aquele recorte seu de 10 segundos e ela começa, porque se você falou essa frase, você acredita nisso, então você é tal coisa. Então, distorção cognitiva do início ao fim. Do início ao fim. Sim. Por exemplo, se no programa de notícias que eu faço, se eu falo que tem um caso lá entre um homem e uma mulher, se eu ficar na visão do outro, do lado da mulher, sou feminista, sou não sei o que, aí eu, no meu julgamento, fiquei um pouquinho mais pro você é machista, não tem pra onde você ir. Ou seja, não tem pra onde correr. Não tem. Você vai ser julgada com qualquer tipo de pensamento, ideias e etc. E aí, o que eu, inclusive, comprei esse livro pra me ajudar, porque eu tava imersa nisso, que é aquele que eu comentei com você, A Coragem de Não Agradar. Porque é isso. Senão você enlouquece. Exatamente. Você não sabe pra onde ir, aí você fica com medo do que você vai falar, porque aí o outro vai pensar e não sei o quê. E aí eu tô com as minhas distorções cognitivas e as distorções cognitivas de quem tá vendo. Exato. Imagina que loucura. Esquizofrenia. E aí, ainda tem, a complexidade, ainda tem o trabalho de mudar a minha vibração pra eu não ser afetada por isso, ou isso não ser a minha realidade. Exato. Porque como isso me afeta, a minha vibração cai, isso tá acontecendo o tempo todo. A responsabilidade é minha, não é culpa de quem tá me xingando, olha aí. Sim. É isso, eu não sou uma vítima. Porque é isso, eu não tenho como mudar o mundo externo. Sim. Não tenho como mudar o outro. É impossível isso acontecer. Eu só tenho como mudar a mim mesma. E a partir do momento em que eu estudo, que eu entendo como funcionamos, que eu entendo quem somos nós, que eu entendo a dinâmica das pessoas, aí eu tenho a possibilidade de começar a mudar toda essa programação
e reagir diante disso de uma forma completamente diferente. E treinar o próprio olhar para ver a coisa boa, né? Sim. Porque, por exemplo, alguém xingou no chat. Por que eu olhei quem xingou e não quem tá falando alguma coisa boa? Aquilo que você coloca o foco é o que vai crescer. Sim. Então, se você só coloca o foco em tudo de negativo que está acontecendo, aquilo vai virar a sua realidade. Se você vê aquilo, não dá atenção, mas foca naquela outra mensagem que estão ali, dizendo que você é muito legal e agradecendo e tudo mais, aí você vai viver aquela realidade. Então, a gente está escolhendo e co-criando a nossa realidade o tempo inteiro, sabendo ou não disso. Aceitando ou não isso, não importa. Não adianta brigar contra isso. Não adianta brigar contra isso. Essa é a realidade, ponto final. E aí ele traz aqui um ponto muito legal, que ele fala que o nosso cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo. Meu Deus. E a gente só processa 2.000. E as outras? O nosso inconsciente, ele percebe tudo o que está acontecendo, só que você só tem consciência de uma pequena parte daquilo. Quando eu estudei a medicina germânica, quando a gente vive um trauma, a gente vive esse trauma através dos 5 sentidos. Então, por exemplo, se eu vivi aquele trauma e na hora estavam fazendo... Oh, apagou a luzinha. E na hora estavam fazendo um café. Todas as vezes que eu senti um cheiro de café, o meu cérebro vai naquela caixinha daquele trauma e daquele conflito que eu vivi e eu vou sentir aquelas emoções. Então, se estava chovendo, eu não sei o que acontece. Toda vez que começa a chover, eu fico muito ansiosa. Teve algum trauma, algum conflito que você viveu ao longo da sua vida, que estava chovendo muito e aquilo marcou. Então, você imagina, são 400 bilhões de bits de informação por segundo. O seu cérebro, o seu subconsciente, ele está aqui captando todas as informações. Só que você não faz a menor ideia. Você nem lembra que tinha sendo feito um café naquele momento. Sim. Mas o seu subconsciente lembra. E ele vai criar mecanismos a partir disso. Eu sinto conforto no cheiro do café. Eu acho que isso começou com o meu pai, porque a gente sempre tomava cafezinhos juntos. Então aí, quando lembra, eu saí de casa, mesmo assim... sempre vai ser pra uma coisa boa, tanto para uma coisa ruim. Café me dá conforto. Então ele fala, né, que a partir desse entendimento, significa que a realidade está acontecendo no nosso cérebro o tempo inteiro. Ela recebe essas informações, mas nós não a completamos. Mas todas essas informações estão sendo captadas. Sim. O tempo inteiro. Você imagina 400 bilhões de bits de informação por segundo. E aí nem 95%, quer dizer, 95% mais disso não é real. Ainda do que você tiver consciência. Sim. Não tem como o mundo não ser esquizofrênico. A gente Exato. tem que aceitar. E aí a gente pode deixar um esquizofrênico legal pra gente. Bom. A partir do momento em que a ruim. gente começa a despertar a nossa consciência e a entender que somos Deus em ação aqui na Terra, e parar e entender que não somos separados, que somos um, e que tudo que eu faço para você reverbera em mim, que tudo que eu faço na natureza reverbera em mim, e que tudo está interligado e a física quântica está aí provando isso, eu acho que a gente tem a capacidade de criar um mundo completamente diferente, entendeu? Sim. E uma coisa também que é legal a gente falar é, por exemplo, eu tô numa vibração boa, mas aí algo aconteceu e eu deixei cair um pouco. Aí acontece algo ruim. Mas eu tô consciente de que aquilo tá acontecendo e eu quero me proteger. Como eu faço para voltar para uma vibração mais alta ou me proteger daquilo que eu tô sentindo? Ou que eu tô sentindo de alguém? Por exemplo, tô num ambiente e não tô me sentindo bem com a vibração que aquela pessoa tá emanando para mim. Como eu posso me proteger disso?
Então, tem situações que são bem complexas. Sim. Tem pessoas que eu não consigo ficar perto, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho. Porque existe uma lei universal que é a lei da homeostase. Então, é sempre a lei da homeostase é a lei do equilíbrio. Então, se eu tô com a minha vibração aqui e você tá com essa vibração aqui, ou eu tô com a vibração aqui e esse ambiente tá com a vibração aqui, quando eu entro, naturalmente eu vou doar energia para que a gente fique Igual. Entendi. Então, você não consegue se blindar 100%. De vibração, de energia, não. Mas, por exemplo, ontem mesmo eu vivi uma situação, eu tinha toda uma programação e aí recebi uma notícia e eu já olhei e já falei, beleza, eu já entendi, vocês estão querendo destruir o meu emocional para poder não conseguir fazer o que eu preciso fazer. E simplesmente eu falei, beleza, vou resolver esse problema, não agora, porque agora eu tenho outras questões que estão agendadas para serem resolvidas, vou olhar para isso depois e vou resolver esse problema depois. O que eu poderia fazer naquele instante? Sim. Chorar, me desestruturar, gritar, entrar no fundo do poço e etc. Ia resolver meu problema? Não, eu ia ter 2 problemas, ou mais. Entende? Então, assim, é você conseguir, a partir do momento em que você entende esses conceitos, você começa a se distanciar disso tudo. Foi como eu falei, na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei muda no telefone. Eu não tive nenhuma reação. É óbvio que as coisas vão mexer emocionalmente com a gente, somos seres humanos, afinal. Sim. Mas como eu vou deixar aquilo repercutir e continuar em mim, aí é uma escolha totalmente minha. Totalmente. Sim. Inclusive, a gente estava nisso que você citou de doar energia, a gente até fez o teste que você consegue ver isso em casal, né? Qual a sua frequência isso com é muito o legal. outro. Eu tenho uma plataformazinha de radiestesia e eu consigo, não só de casal, eu consigo ver a compatibilidade entre casais, entre amigos, entre alimentos. Mas o povo quer saber de casal mesmo. É impressionante. É muito legal. É muito legal. Esse é um serviço que as pessoas pedem bastante. E é legal porque essa placa que eu tenho de radiestesia, você coloca um dispositivo aqui e você consegue neutralizar toda a influência da mente na resposta do pêndulo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá fazer o seu de Matheus. E eu quero muito que dê 100%. Então, poxa, eu quero tanto isso que pode ser que eu influencie o pêndulo. Sim. E nesse material que eu tenho, eu neutralizo qualquer influência da mente no resultado. Então, é 100% aquilo dali. Sim. E, isso obviamente, é muito legal. eu vejo as pessoas que eu estou fazendo a medição, que faz todo sentido a resposta que sai. Sim. Então, isso é muito legal. E aí você consegue ver a frequência de cada um ali também, Eu né? vejo a frequência energética que cada um está vibrando e consigo ver toda essa compatibilidade para casamento, para namoro, para compatibilidade energética, de personalidade, consigo ver tudo isso. Isso é muito legal. Tem várias ocasiões que eu já me senti assim esgotada depois de sair de um lugar, ou você chega no lugar muito bem e aí eu vou ficando mais quietinha, e aí eu fico muito cansada. Então. Só que não necessariamente as pessoas que estão ali são pessoas más ou estão querendo o meu mal, elas só estão precisando daquela energia. Na verdade, isso é totalmente inconsciente, na verdade. Vai, né? Existe essa lei universal, que é a lei do equilíbrio, e você naturalmente vai perder e vai ganhar, vai perder, vão ter situações em que você vai estar baixo, você vai chegar perto de uma pessoa que está alta e essa pessoa vai doar para você. Exato. Aquele dia que eu te encontrei, que eu estava aqui, aí eu te encontrei e subi. Exatamente. Exato. Exatamente. E aí, com relação a essas questões de aparelho eletrônico, né, eletromagnético, eu tenho um orgonite ali que não são esses orgonites aqui, e que eu só fico com ele do lado do computador, para tentar neutralizar aquele que eu tenho mesmo. Ele tem 98% de redução da frequência 5G. Porque se você passa o dia inteiro na frente de um computador, você está simplesmente esgotado. Sim.
Eu vejo o Matheus muito cansado, porque ele fica o dia inteiro, né, trabalhando no computador. Ah, então, Chega você no podia final do comprar dia, um ele tá Hornet muito... desse pra ele. Eu vou colocar lá. E aí eu boto aqui do lado do meu computador Sim. e é bem legal. A gente tá o tempo todo sofrendo influência disso. Inclusive, eu tinha mania até de dormir com o celular, assim, embaixo do travesseiro. Eita. Agora eu parei já, né? Mas a gente faz muito isso. As pessoas fazem muito isso de Mas do deixar lado da cama os também não é eletrônicos. muito diferente, não. Mas embaixo do travesseiro você tá grudada nele ali. É. Eles trazem no documentário questões sobre vidas passadas, realidades paralelas ou vidas futuras. O que você pensa sobre isso, Cristine? Vidas passadas, então, eu já tive várias interpretações diferentes, eu ia estudando e aí eu ia, não, isso aqui faz mais sentido. Então eu tive tal vida passada assim, e agora eu tô nessa do presente e depois eu vou ter a do futuro. Mas, recentemente, eu passei a acreditar, e eu acho que o que mais faz sentido pra mim é que tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu deixei de entender que o tempo é linear e que ele tá acontecendo assim. Como uma espiral. Então eu entendo que eu acredito em vidas passadas e tudo mais, mas eu acredito que tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Sim, tudo acontece ao mesmo tempo no mesmo lugar. E no documentário eles falam exatamente isso. Eles explicam por que a gente pensa no mundo, no tempo linear, e eles dão toda uma explicação do porquê, na verdade, você tem como voltar para o passado e ir para o futuro, Sim. e tá tudo interligado e acontecendo ao mesmo tempo. E olha só como isso é interessante. Eu sempre tive uma questão de lavar a louça e botar a mesa para o namorado, desde nova. Isso sempre foi uma coisa assim assustadora. Eu não admitia a menor possibilidade de fazer o prato para um homem, de lavar uma louça, nunca, de jeito nenhum. Isso me irritava e era uma coisa muito forte na minha vida, muito forte. Antes de eu conhecer o Dino, eu fiz um processo de leitura de registros acásticos. Olha que loucura. Eu fiz a leitura de registros acásticos e eu acessei uma consciência minha, né, que é vidas passadas. Mas como não existe vidas passadas e tudo está acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, e a física quântica explica o emaranhamento quântico, tudo que essas consciências estão vivendo, eu sinto aqui. Sim. E aí, olha bem. E aí eu fiz essa leitura de registros acásticos e eu acessei uma vida em que um lugar bem medieval, assim, bem precário mesmo. E aí eu estava na beira do rio, lavando as panelas, as coisas assim. Eu tinha um filho pequeno, e aí chegava um homem como se fosse da realeza e tudo mais, mas meio que eu era um homem abusador ali, meio que eu era escrava dele no sentido de relacionamento e tudo, e ele estava passando por essa cidade, então ele chega e eu entro em pânico, em desespero, meu filho vem assim também morrendo de medo, e aí ele vamos para casa, a gente vai para casa, e lá ele fica sentado, tipo aqueles homens bem... E eu cozinhando, eu lavando, eu passando, e eu servindo aquele homem. Sim. Cara, quando eu voltei do processo, eu falei, meu Deus, agora eu entendo por que eu tinha tanta aversão de fazer esse tipo de coisa, porque não tinha explicação. Não tinha explicação nenhuma. Tipo, não fazia o menor sentido aquilo, mas era uma coisa que eu tinha dentro de mim muito forte. E aí eu falo pro Dino, eu falo, amor, eu tava me preparando pra você, porque assim, hoje ele cozinha super bem e eu lavo a louça. Sim. E aí você não sente mais aquela repulsa, né? Não. Quando eu entendi que aquilo era influência dessa experiência que está acontecendo em um outro plano, em uma outra linha de tempo, mas que estava repercutindo na minha vida, eu simplesmente curei aquilo. Então você imagina, a física quântica traz essa noção do emaranhamento, né? Se você pega duas partículas que estão aqui emaranhadas e você leva para outro lugar completamente diferente, se você gera uma influência em uma, a outra também vai sentir. Que foi aquilo que a gente estava explicando no episódio anterior também. A alma, todas essas experiências desses fractais aqui,
vão para a alma e todos eles recebem essa influência. Sim. Então, a mesma coisa, nós mesmos vivendo outras Nas- experiências. Sim. E aí, quando você toma consciência daquilo, você entende aquilo. Sim. E aí você consegue curar aquilo rapidamente, naturalmente. Aconteceu um episódio comigo que eu não sei, né, se pode ter alguma ligação ou não, ou se isso faz sentido com registros akáshicos também. Mas eu fiz um tratamento com uma moça que quando ela explica que ela abre o seu campo lá de consciência e tudo mais com a equipe dela, com a equipe espiritual dela. E aí ela acessou uma vida minha onde eu morri na barriga da minha mãe. Uhum. E nessa vida aqui, eu quase morri na barriga da minha mãe. Várias vezes, várias vezes. Ela teve várias complicações na gravidez. Inclusive, eles chegaram aí no médico e o médico disse, o bebê morreu. Pode ir lá pro hospital, porque aí, como era uma cidade no meio da Amazônia e não tinha maternidade, essas coisas, meu pai tinha que pegar o carro numa estrada de chão, pegar uma balsa, atravessar o rio para ir pro hospital. Nossa. Então, o médico que examinou minha mãe falou, morreu. Quando ela chegou no hospital, eles falaram, então, ela vai ter que entrar lá não sei aonde, a gente vai ter que retirar e não sei o quê. E meu pai falou, não vai retirar nada, primeiro eu quero que ela faça ultrassom, quero ver como é que tá, quero ver minha filha, vocês não vão mexer. E aí eles foram fazer e eu tava lá, vivíssima. Meu Deus. Então a minha mãe me perdeu, quase me perdeu várias vezes. E essa moça que fez esse tratamento não tinha a menor ideia disso. E a primeira coisa que ela me contou quando ela abriu um registro de uma vida passada minha foi: você morreu na barriga da sua mãe. Muito bizarro, né? Então, aí você fala, eu não acredito nessas coisas, isso é tudo a viagem da sua cabeça. Como que é a viagem da minha? Eu vivi isso, eu tinha falar para mim lavar, eu já começava os relacionamentos e virava e falava, olha, eu não lavo louça, eu não cuido de cozinha e eu não boto comida no prato de ninguém. Eu já avisava isso. Porque se a pessoa virasse para mim e falasse assim, não, você vai ter que fazer isso para mim, eu já terminava naquele momento. Porque não existia a menor possibilidade de eu fazer aquilo. Olha que loucura. Que engraçado. E não era eu. E eu não conseguia, eu juro, eu não conseguia entender de onde que vinha aquilo. Então, são essas interferências. Aí você fala, não existe ligação. Não existe interferência. Não está tudo conectado. Eu sou eu e você é você. Não tem como. Cara, eu vivo isso. Você hoje consegue também ter uma visão muito mais clara dessas coisas. Uhum. Né? Por isso, inclusive, a nossa ideia de fazer o podcast, de trazer assim, eu vivi isso, não foi ninguém que me contou, não. Eu vivi. E o podcast nada mais é do que conversas que a gente tem no off. Exato, às vezes a gente tá conversando, eu falo, amiga, a gente devia estar gravando isso, porque isso daqui já seria um episódio. Exato. Inclusive, a gente pode fazer assim, em algum momento, mais rústico. A gente tá, vou ligar aqui. Simplesmente começa a liga a câmera e começa a falar. Vai ser episódio especial para membros do canal. Isso! Aí vocês vão ter uma coisa mais íntima. Mais íntima da gente. Boa ideia, gostei também. Então, a física clássica diz que somos máquinas e que essas máquinas morrem. Já a física quântica diz que funcionamos como um organismo altamente conectado que responde ao espaço e ao tempo, que é exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Uhum. Essa minha experiência estava conectada numa outra linha de tempo e numa outra noção de tempo e espaço, que teoricamente, no nosso ponto de vista daqui, está lá no passado, mas que está acontecendo exatamente agora. Uhum. Tem um vídeo que eu esqueci agora o nome dele, mas é uma animação muito bonita que tem no YouTube de uma pessoa falando. É meio que Deus conversando com aquele serzinho, assim. Uhum. E aí, quando ele morre e ele encontra ele vê como uma divindade, né? Até que aquela divindade fala, não, mas eu sou você. E aí ele vai levar aquele serzinho, encaminhar ele para uma próxima vida, e aí ele fica, mas então eu
eu vou nascer num ano muito tecnológico, uma coisa assim. Ele, não, você vai ser um camponês agora, lá na era do Japão, de não Sim, sei o quê. eu acho que eu já vi É muito isso. bonitinho esse vídeo, né? é. E esse vídeo fala sobre isso. E agora eu esqueci o título para passar para vocês, mas é muito bom. Se eu lembrar, eu coloco nos comentários. E é exatamente isso. A gente desencarnou, digamos, aqui, e a gente pode ir para uma vida lá na China de sei lá quando. Antes Porque de tá Cristo. acontecendo agora. Antes de Cristo. Já pensou? Tá acontecendo agora. É a época das cavernas. Olha que legal. Ai, meu Ai, Deus tomara do que céu. não, então eu não quero. Ai, desculpa, não. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Deixa eu ir pra quando tem carro que voa. Não, deixa eu ir para outro planeta bem longe desse aqui. É, tem isso também. Não posso ir pra outro? Então, aí ele explica que a partir do momento em que a gente consegue entender que todos somos um e que está tudo interligado, eu começo a ter uma autorresponsabilidade no processo. Então, tudo que eu penso, o modo como eu me comporto, as emoções que eu emano causam um impacto muito maior, causam um impacto em todas as pessoas, em todo o planeta. E isso não tem tempo e espaço, porque você vê, eu acessando essa vida passada, estava numa outra linha de tempo, na verdade. E a gente está acessando isso. E eu nem sabia que existia essa consciência vivendo como uma camponesa e que tinha um relacionamento assim, assim, assado. Mas sou eu vivendo essa experiência. Sim. E aquilo estava afetando diretamente a minha vida. Cara, isso é muito doido. A gente tem como ter consciência de quantas estariam ativas, será? Em alguma técnica? Será que alguém já desenvolveu uma técnica que você pode... eu tenho 13 ativas. Não, Nossa, agora eu tenho 3. não sei. O resto já desencarnou. Já pensou? Não, mas não tem como, não, porque não existe a morte. É. Você pode estar na 5ª dimensão, na 6ª dimensão. Sim. Isso a Karen fala, né? Tipo, tem uma consciência minha em outra dimensão que se comunica comigo. Exato. Aí, inclusive, até perguntam pra ela no podcast, é sua equipe espiritual? Ela fala, mas pode chamar de equipe, mas sou eu mesma. Sou eu mesma em outros níveis de consciência. Sim. Exatamente. E, assim, no documentário eles falam isso também. Cada escolha que a gente faz, a gente cria uma realidade paralela. Então, por exemplo, eu tô num relacionamento e aí eu tô pensando em terminar. A partir do momento em que eu termino, eu crio uma linha de tempo, eu crio uma realidade paralela. A minha versão que não quis se separar continua existindo aqui em paralelo. Então, a gente vai criando, imagina todas as pessoas do planeta co-criando realidades paralelas o tempo inteiro. Eu não consigo nem conceber isso. Imagina que loucura. Porque é de tudo, né? Eu decidi tomar um café hoje ou não. Já aconteceu alguma coisa diferente. Sim. E desde que eu nasci isso tá acontecendo. Exato. E só você, imagina todo o resto. Nossa, isso é muito... Isso aparece em Doutor Estranho, não aparece? Você assistiu também recentemente, né? Esse filme é muito bom. É muito bom. Eu nunca tinha assistido, aí o Matheus ficou insistindo. Você tem que assistir, tem que assistir. Nossa, é muito legal. Aí eu fui assistir e fiquei, caramba. Muito legal, ali tem muito ensinamento, tem muita coisa muito legal mesmo nesse filme, doido. A gente recomenda. Sim. Que vocês assistam. Doutor Estranho é bom demais. Não, tem vários filmes da Marvel ali que eu olho e falo, meu Deus, a realidade é exatamente isso. Eles já estão preparando a gente para as notícias, Vocês né? acham que é brincadeira que eles ficam mostrando essas coisas para preparar a população? É verdade. Sim. Um dia vai chegar uma nave-mãe gigantesca. Ninguém tá acreditando. Fica vendo, então. Já pensou? Então, aí eles falam também, né? No mundo quântico, tudo está em sobreposição. Tudo está interconectado e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Sim. Então, você imagina que essa sala aqui podem ter outras realidades paralelas existindo aqui nesse espaço ao mesmo tempo junto com a gente. Eu entendo, mas eu não consigo assimilar. Sim. Que isso pode estar acontecendo. Mas está. Tanto que dizem que tem muito mais pessoas mortas ao nosso redor do que vivas. Porque, na verdade, quando a gente morre, na verdade morre, né, no que não existe a morte,
quando a gente sai desse corpo físico, é 1/8 acima. Então é um passinho muito sutil. Tanto que tem cachorros, alguns animais conseguem ver e a gente, os nossos olhos não enxergam. Sim. E aí esse plano das pessoas que morrem é exatamente uma holografia disso daqui. Por isso que fica muita gente presa nos ambientes e tudo mais. Porque nem sabe que morreram. Sim. A gatinha lá de casa, ela fica, às vezes, eu tô sentada aqui, ela tá olhando aqui. Eu fico, o que você tá olhando aqui se eu tô aqui? Direto, ela fica com um olhar meio perdido, assim, olhando pra alguma coisa. Então, uma outra coisa que eles trazem também que é bem legal é essa visão de que a maior parte do universo e da matéria é vazio. Se você junta toda a matéria e comprime ela, vai dar tipo uma bolinha de gude diante de toda a imensidão das coisas, né? Então você vê aqui mesmo, a gente tem algumas coisas, mas olha quanto vazio existe, né? Sim. E esse vazio são as energias. Então existe muito mais energia do que matéria em todo o universo. É um mar de energia. Sim. E é através desse vácuo quântico onde essas ondas de informação transitam e você vai colapsar uma possibilidade dentre essas infinitas possibilidades que estão acontecendo. Que é o que a gente estava falando de mudar o que vai acontecer na medida que a gente olha para aquilo. Sim. A gente olha para aquela onda, então agora ela vai se comportar diferente. Isso. Por causa da nossa influência. Exato. O experimento da dupla fenda é muito doido, É muito né? doido. Isso é muito doido. É muito doido, mas explica muita coisa. Inclusive, teve um cara do CERN que estava falando sobre essa coisa de não existir a morte e tudo mais, e aí ele cita que Deus seria o oceano, essa consciência seria o oceano, e a gente é aquelas ondinhas que ficam quebrando na praia. Exato. E aí a nossa vida, quando acaba, a gente volta para aquela consciência inteira. Exato. E é um cara do CERN falando isso. E agora, gente? E mesmo assim ainda tem muita briga, né, dentro da ciência por causa dessas coisas. E aí o que o experimento da dupla fenda fala? A realidade responde ao observador. Esse experimento é um marco da física quântica, né? Tudo começou a partir desse experimento. E ele demonstrou que a simples presença de um observador muda o comportamento da matéria. Sim. Isso é muito louco. Quando elétrons ou partículas são lançados por uma fenda, eles se comportam como ondas, criando um padrão de interferência, né? Imagina aquelas ondazinhas assim, ó, se entrelaçando, né? Sim. Mas quando alguém observa o experimento, os elétrons se comportam como partículas, ou seja, como matéria, seguindo um único caminho, que é o caminho que aquela consciência, consciente ou inconscientemente, colapsou. O meu desejo, vamos dizer assim. Sim. Então, o observador, ele cria a realidade. E ele afirma que esse experimento comprova que a realidade ela não é fixa. Ela colapsa em infinitas possibilidades, dependendo de quem observa, como observa e com qual intenção e com qual vibração aquela observação está acontecendo. Então, de repente, se a gente está vivendo uma situação, e naquele dia eu estou de TPM, olha que legal. Eu estou de TPM e eu vivo aquela situação. Se eu não tivesse de TPM e vivesse aquela mesma situação, eu iria estar vivendo uma experiência completamente diferente. E as mesmas coisas acontecendo. E tem aquele caso de você contar alguma coisa para alguém e aí eu já vi gente tratando isso como, se você conta por exemplo, eu vou fazer algum projeto, e aí eu conto. Dizem que a energia daquele projeto é menos potente porque eu contei.
Mas Não é bem eu isso. não sei se eu não sei se eu diria que é menos potente, mas a partir do momento que eu mostrei pra alguém aquilo, colapsou com a energia, com o olhar daquela pessoa Exato, e tomou um rumo diferente. E aí a exatamente. gente fica falando, ai, não conta nada pra ninguém até dar certo. Eu Por tava, quê? A outra pessoa vai interferir então, nas suas coisas, exatamente isso. você vai Eu interferir. estava assistindo um jogo de basquete com o Dino esses dias Aí são e milhões de pessoas interferindo. exato, aí ele virou e falou assim: "Amor, quem você acha que vai ganhar?" Aí eu falei assim: "Depende da cocriação dos telespectadores. Pense que metade dos telespectadores está torcendo para um time, metade dos telespectadores está torcendo para o outro time. Uhum. A gente tem que ver quem é que vai vibrar aí numa frequência mais elevada para poder definir o resultado do jogo." Sim. Aí ele olhou para mim e falou: "Você jura que você acha que é assim que funciona? Não tem um time aí que é muito, muito bom e que talvez ele vá ganhar?" Eu falei: "Não. Esse time ele vai jogar muito, muito bem por conta desse inconsciente coletivo dessas pessoas que estão vibrando para isso. Sim. Da mesma forma que um time muito, muito bom pode jogar super mal naquele dia por conta desse mesmo processo Uhum. de cocriação." E fora o trabalho mental dos próprios jogadores, né? O trabalho que eles fazem com os Sim. jogadores ali. Sim. Inclusive, eu não sei se você viu isso, talvez não, porque você não fica vendo essas notícias igual eu. Mas teve clube pagando trabalho para sacerdote para ganhar campeonato, tá? Peraí, como é que é? Eles pagando trabalho, sei lá quantos mil, mais de 80 mil. Trabalho espiritual, só tipo Uhum. macumba, assim? Vamos fazer um Pra pezinho. ganhar campeonato de futebol. Aonde? Lá no Rio Grande do Sul. E aí, isso é um caso que repercutiu, por quê? Eles contrataram o cara, aí o time foi lá e ganhou. Eles deram calote, não pagaram o sacerdote. Perdeu no próximo ano, perdeu no próximo ano, perdeu no próximo ano, e ficou perdendo. Contrataram o sacerdote de novo e falou, ó, a gente vai te pagar, e agora a gente quer que você faça outro. Eles pagaram o cara, ele fez outro, foi lá e ganhou. É sério isso? É sério, é sério. Time de futebol pagando o sacerdote pra fazer trabalho. Então, por que Em que vários lugares do Brasil. Não, então, aí você pensa, por que esse trabalho funciona? Porque essa galera que está no mundo etérico, no mundo invisível, eles têm uma visão muito mais ampla de nós aqui. Então, eles conseguem interferir de uma maneira muito mais assertiva. Sim. Do que todo o time deles próprios ou do concorrente. Concorrente não, do Adversário. do adversário. Do rival. Isso. Sim. É muito doido isso. Tudo é energia. E é engraçado porque eles contratam justamente a pessoa daquela religião que eles criticam tanto, né? Tipo, isso aí é coisa errada, isso aí eu não sei o quê. E aí vai lá e contrata o sacerdote pra ir lá e fazer o trabalho. E ganha, e funciona. E aí deram um calote no sacerdote, não parou de funcionar. Meu Deus, maravilhoso. Não, eles são loucos, né? Loucos. Porque como é que você vai dar um calote numa pessoa que consegue manipular a energia desse tipo, jeito? E funcionou. Como que você dá calote no cara ainda? Você acha que vai acontecer o quê com você, meu amigo? Ficou anos perdendo e agora pagou de novo e ganhou. Sério mesmo. Então, meu povo, vocês precisam entender que vocês não são vítimas da realidade. Você colapsa com a sua consciência a realidade que você quer manifestar. A realidade é um espelho da sua vibração. Gente, isso é muito importante. Se eu vibro medo, desespero, pânico, tristeza, ai meu Deus, não vai acontecer, não vai acontecer. Quantas vezes vocês chegavam perto de mim? Ai, amiga, não sei o que. Ela fala, parou, gente, pelo amor de Deus, vocês não aprenderam nada do que eu tô ensinando pra vocês até hoje. Sim. Pelo amor de Deus, então precisa mudar essa forma de pensar, sentir e vibrar, senão não adianta. E é importante, né, para você que gosta desse tipo de assunto igual a gente, além desses estudos, procurar terapia. Porque senão você fica se auto-sabotando, né? Você vê a situação e tá tudo bem, e aí aquela coisa vai dar certo. E você mesmo, porque você que cria a sua realidade, você vai lá e coloca o seu olharzinho e você mesmo estraga as coisas boas que vão acontecer pra você.
porque você fica se auto-sabotando. E isso acontece o tempo inteiro, né? Seja porque você é viciado em sentimento ruim, ou porque você tem medo do sucesso, tipo, até parece, vou ter medo de ganhar dinheiro. Você tem. As pessoas têm, sim. Ou tem crença de que tem que ser pobre, que ser rico é ruim, é feio. Como é que não é feio, não vai pro que reino dos gente céus. rico ou que gente rico faz coisa errada na vida. Não tem então, uma passagem assim, não, é mais fácil um pobre passar tem. Agora alguma não vou lembrar, mas coisa tem. do que um rico no reino do céu. Tem. Tem uma coisa que assim, ser rico né? é errado. Ou que eu só posso conseguir as coisas se eu sofrer muito. Eu preciso de muito esforço. E é importante que vocês entendam que muitas vezes essas crenças, elas não são conscientes. Não, mas eu acho que eu sou capaz. Uhum. Mas não importa se você acha ou não. O que está regendo é o que está gravado lá no seu inconsciente. Lembra quando você fez aquele teste aqui do braço? Sim. De, eu mereço ser feliz. Isso. Você fica convicto, não, óbvio que eu acho que eu mereço ser feliz. E aí você vai lá, não, você não merece, não. Esse do braço é muito legal. Como é que a gente estica? É um teste muscular. E aí a gente fala que o nosso nome é outro? Como não, é que você precisa olhar... Esqueci já. Você precisa olhar para o chão, porque quando você olha para o chão, você está acessando as suas emoções. Uhum. E aí eu vou fazendo as perguntas e vou fazendo o teste muscular. Mas dá para fazer com pêndulo. O pêndulo é a mesma coisa. É verdade. Aí, você pode fazer assim, aqui, ó. Eu posso fazer as perguntas aqui e ver como é que a musculatura vai responder naquela coisinha que eu já te expliquei também. Sim. A gente já fez esse do braço. E na desprogramação a gente fez aquele de trocar a posição do corpo. Isso aqui, na verdade, é a gente... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Equilibrando os dois hemisférios cerebrais. Entendi. E aí depois que a gente fez isso, a gente foi conferir no pêndulo. Isso. E poderia ter feito aqui também. E funcionou. Inclusive, comentei sobre isso no primeiro episódio. Funcionou. Muito legal. Sim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês verdadeiramente reflitam na vida de vocês, tá? Como seria você passar a viver a sua vida sendo o observador sem se identificar com os eventos? Essa é uma pergunta poderosa. Como seria você se relacionar com o seu namorado, se relacionar com o seu chefe, se relacionar com os seus pais, se relacionar com seus inimigos, você sendo um observador e sem se identificar com aquilo que está acontecendo ali? Isso é importante. O jeito que olhamos para uma situação ou coisa realmente muda o que observamos lá fora. Então, se eu mudo essa forma de olhar, eu mudo a realidade sendo manifestada na minha frente. Instantaneamente. E esse é o ponto. Partindo do pressuposto de que 95% são distorções cognitivas, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vou continuar vivendo aqui nesse fantástico mundo de Bob, fingindo que tudo isso... Não. Quando, na sua experiência ao longo dos anos tratando as pessoas, quanto tempo, em média, uma pessoa leva para conseguir, não corrigir completamente, porque ela ainda vai ter, né? Mas de conseguir modificar a realidade dela, ou os comportamentos, assim, que você percebia que, tipo, agora, sei lá, fez 2 anos de terapia, 3 anos de terapia, agora, quando um evento X acontece, essa pessoa se comporta diferente. Não tem como dar essa resposta. Pode ser em uma semana e pode ser em anos. Absolutamente subjetivo e individual. Totalmente. Eu tenho situações de que, assim, porque a terapia cognitiva comportamental, ela permite que você interaja junto com o paciente, que você construa uma linha de raciocínio junto com ele, né? Então, eu vou construindo essa narrativa junto. Eu tive pacientes de eu praticamente, assim, escancarar as coisas na cara dele e ele não chegar. Não ouvia, não ouve, não assimila daquela forma. Interpreta o que eu estou falando de uma forma distorcida, continua na zona de conforto, e aí nesse caso especificamente, teve que acontecer uma separação mesmo, e aí
ele acordar e falar, caraca. Eu falei, pois é, olha aonde a vida teve que te levar para você acordar. Você teve milhares de sinais antes disso. Eu cheguei a ser praticamente explícita com você em vários momentos. E você não conseguia nem entender o que eu estava falando. Mas você acha que é falta de vontade da pessoa ou ela realmente não... Ela precisa de um evento muito forte? Depende também. Às vezes a pessoa tá tão acomodada naquela zona de conforto que ela simplesmente não quer se mexer dali. Sim. Mas tô na mesmo assim ela vai pra merda, terapia. Eu tô na merda, Sim. mas a merda é quentinha, né? É quentinho ficar aqui. Prazer bom. É. Sim. Vai pra terapia pra quê? Pra fingir que tá fazendo alguma coisa. Sim. Não, agora eu tô com minha consciência tranquila, eu já tô fazendo terapia, achando que a terapia vai resolver o problema que ele tem que resolver. Sim. E aí a pessoa ainda usa isso de argumento. Exato. Tipo, eu faço terapia, você que vai fazer também, não sei o quê. Eu estou fazendo. Se eu estou fazendo terapia, então eu estou certo. Eu tô certa, porque eu faço terapia. E, tipo, cara, você só tá indo numa sessão. Porque não tá tendo resultado nenhum. E tem pessoas que quando eu explico aquele diagramazinho ali, situação, pensamento automático, emoção e comportamento, volta na segunda sessão totalmente diferente. Fala, Bruna, você não tem noção como só de você me explicar aquilo mudou completamente a minha vida. Então isso que a pessoa só precisava ver, né, como que funcionava. E a gente passa tantos anos sem ter a mínima ideia que isso existe. Eu acho que isso deveria ser ensinado na escola, inclusive, porque ia evitar muito, muito, muito problema. Sim, eu já fiz aquela outra terapia que, inclusive, eu não gostava muito. Nada contra a terapeuta, ela era uma querida e tudo mais, mas é aquela que você chega, você fala. É, a psicanálise. Pode ser Lacan também, enfim. E, tipo, e aí? O meu ponto de vista eu já tenho, né? Aí eles esperam você começar a ter os insights por si mesmo. E na terapia cognitivo comportamental a gente vai construindo essa narrativa junto. Sim. Então eu vou fazendo perguntas, tipo, mas por que você acha que fulano pensou isso de você? Baseado em quê? Então a gente faz muito mais interferências e a pessoa fala, caraca, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, Bruna. Então o processo é muito mais rápido, é muito mais dinâmico. E você praticamente desenha, né, mostrando esse diagrama. Sim. Você desenha o que acontece. A pessoa fica, na verdade então eu dou um papelzinho para eles levarem uma listinha das distorções cognitivas, estuda tudo e na semana que vem eu quero que vocês tragam isso preenchido. Pra pessoa colocar o que ela mais tem, como ela se enxerga. Exemplos que ela viveu ou passado ou naquela semana. E que se encaixam ali. Você já teve algum paciente que chegou e falou assim, eu não tenho nenhum desses. Não consigo me ver aqui, Bruna. Não, em alguns eles conseguem se ver, não, assim, todos não, nunca tive nenhum paciente. Mas mesmo aqueles que falam assim, não, isso daqui, esse daqui, eu pensei, não consegui. Aí eu vou e falo alguma coisa, a pessoa, é mesmo. É verdade. Eu tenho do... Catastrofização. Tenho todos, né? Mas é muito. Eu tenho muito, esse, né? O de vítima, eu acho que eu melhorei muito, mas eu ainda tenho. Quando eu tô bem automática, assim, eu tenho bastante, sim. Sim. Mas vai mudando. Teve uma coisa muito legal no episódio que me chamou muita atenção, que eles falaram assim, eles gravaram um vídeo numa fita. E aí... Vamos supor, a gente está gravando esse episódio, né? Tá gravado ali. Se ninguém for assistir esse episódio depois, esse episódio ele não tá gravado. Precisa ir lá, um observador, dar o play, e aí aquilo se colapsa, e aí você tem acesso àquela informação. Sim. Mas no caso... Eles gravaram coisas. Isso que eu achei muito impressionante. Mas no caso, assim, eu vou dar o play, eu vou ver, eu vou subir o vídeo lá e vou... Então, isso tá gravado. Então, isso tá gravado. Se ninguém nunca mais for assistir esse vídeo... Não tá gravado. Não tá gravado. Isso é muito doido, cara. Isso é muito maluquice. Gostei disso. Eles gravaram coisas e aí... Eles deixaram guardado, então não tá gravado porque eles não colocaram no documentário? Não, teve um outro que foi assim, eles gravaram alguma coisa lá, você bate do lado esquerdo, bate do lado direito, alguma coisa assim, e gravaram isso. Aí entregaram para uma pessoa aleatória e falaram assim, ouve isso aí,
mas intencione para sair mais batidas do lado esquerdo do que do lado direito. Ah, tá. Só que eles já tinham gravado isso. Quando a pessoa, e ninguém tinha escutado, deram a fita para as pessoas, escuta isso, mas intencione Sim. que vai ter muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. E aí, quando eles foram ouvir essa fita depois, tinha muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. Só que eles já tinham gravado a fita. Sim. E aí é que eles trazem essa questão de tempo, de que tudo está acontecendo. É como se voltou no tempo e regravou aquela fita. Ou seja, a intenção daquela pessoa fez modificar o conteúdo que estava gravado na fita. Nossa. Pensando nisso, as pessoas que vão assistir esse podcast podem influenciar no que a gente vai falar nesse podcast. Porque elas estão intencionando. Não, mas aí como você vai, por exemplo, você vai chegar em casa e vai assistir para poder editar, eu vou dar para outra pessoa fazer isso. Ela vai mudar. Já colapsou essa função de onda. Ah, tá. E aí a pessoa não tem como interferir porque você colapsou. Falando daquela questão que você trouxe, né, de contar as coisas, é exatamente isso que acontece. Eu sempre falo isso também. Uma coisa, eu falo, não conte os seus projetos. Porque a partir do momento em que eu conto pra você, nossa amiga, eu tô com esse projeto aqui e tudo mais, e você quer super meu bem, você é uma querida, você me adora, você me ama, tá tudo certo. Só que lá no fundo, você pensa assim, nossa, cara, acho que a Bruna tá viajando, não vai dar certo. Esse pensamento vai influenciar no meu resultado. E isso acontece muito com você contar alguma coisa que para outra pessoa é arriscado ou ela vai ter medo por você e isso atrapalhar. Por exemplo, você vai contar para os seus pais que querem o seu bem, que tem medo que algo ruim aconteça com você. Aí você conta aquele projeto, aí eles ficam, putz, mas e se der errado? Exato. Mas e se ele sofrer? E se acontecer tal coisa? Então não conta, fica em silêncio, depois você mostra que depois feito lá. Já tiver tudo certo, tudo feito, tudo bonitinho ali, aí você vai e mostra, porque aí a coisa já se materializou. Nossa, quantas vezes já ia fazer alguma coisa e deu errado por causa disso? Então, a sua intenção e a intenção do outro vai influenciar nos resultados. Então, aí você pergunta, tá, mas então por que eu não manifesto o que eu quero? Por causa do conjunto de crenças que você tem. Então, não adianta você ficar fazendo todo esse processo de lei da atração e tudo mais se você não muda esse conjunto de crenças. Você só não está manifestando porque você não acredita naquilo. Senão você manifestaria. E aí não é só técnica energética, aí é terapia também, né? Tudo. Tem que ser em conjunto. Um combo. Não adianta só se mergulhar lá em terapia energética, não sei o quê. Ai, a minha energia, ai, a minha pedra vai me ajudar. Vai, mas e aí o resto? Até porque na terapia você vai aprender a como se comportar diferente, a como reagir de uma forma diferente. E quando a gente vive a nossa vida, a gente acha que só existe aquele modo de funcionamento. Sim. A terapia vai fazer você enxergar outros pontos de vista, ou seja, outras infinitas possibilidades. Você que sozinho você não consegue. Então foi como eu expliquei no primeiro episódio, se eu não me engano. A terapia ela vai de fora para dentro, do consciente até a gente ir aprofundando. E as terapias energéticas elas vão de dentro para fora. Tá trabalhando coisas que você não faz a menor ideia, mas que são extremamente, que são os pilares do que de fato você está manifestando na sua vida. Eu já me peguei muito nisso porque quando eu falo, né, não adianta só fazer terapia energética e não ir pra terapia. Eu tô falando de mim mesma, porque eu já fiz isso. Já fiquei focada em coisa espiritual e não sei o que, pipipipopopó, e não ia pra terapia. E aí acontecia tudo de novo. Por quê? Porque você pensava do mesmo jeito, sentia a emoção da mesma forma, se comportava da mesma forma. Exato. Ou seja, colhia o mesmo resultado. Exato. E aí, quando eu uni os dois, eu tive algum resultado significativo. Muitos, né? Muitos. Muitos. Venhamos e convenhamos. Graças a Deus, Luiz. Não se menospreze. Que eu sou aqui a prova viva de que você é outra pessoa. Os seus próprios amigos falam que você é outra pessoa. Completamente diferente. Exatamente. Já dei trabalho, turma, aí. Pra Bruna, então.
Ficava pipipi. E eu dou esporro, viu, gente? Não achem que eu sou fofinha. Ó, linda, ai, tadinha. Eu lembro um dia o Dino me ligou e falou assim: amor, liga lá pra Cris, ela tá precisando de ajuda. Eu falei: você tem certeza que você quer que eu ligue? Porque ela tá precisando, você tá me dizendo que ela tá precisando de acolhimento, eu vou escrachar. Eu vou falar as verdades. Não, amor, liga, pelo amor de Deus, pega leve. Você tá pensando o quê? Porra! Foi. Tá ficando maluca? E ela, ai, amiga, você tá certa, e não sei o quê. Não, eu não pego leve com ninguém, não. A situação era crítica, porque você tem os seus pacientes e tudo mais, aí eles te vêm lá na sessão de 1 hora e tal. A minha situação era tão crítica que o universo falou assim, não, você vai ser amiga dela. E você vai ter sessões de vários meses, vários anos, várias horas. Porque só assim, Ô, senão velho, não vai dar. quando tem paciente, né, que eu falo as verdades, e aí eu toda vez aí chega na outra semana, e aí, como é que você ficou depois da outra semana? Ou depois daquele sarrafo que você me deu, eu tinha que acordar, né? Eu falei, minha filha, só funciona assim. Sim. Vocês parecem que não ouvem as coisas que eu falo. Sim. Eu já estive perambulando por essa casa e a Bruna de fonezinho, pipipi, e eu, pegou. E eu só ouvindo umas frases assim, não, essa aí parece eu que tô na sessão de terapia. Essa sessão é pra mim. Ouvindo tudo que eu precisava ouvir. Ai. Ó, o Hélio Couto fala também aqui, vamos pegar o conceito e ver como que ele interpreta a questão do emaranhamento quântico, né? Onde tudo está interligado. Então, o emaranhamento quântico mostra que 2 partículas que estiveram ligadas permanecem conectadas, não importa a distância entre elas. Uhum. Se você muda o estado de uma, a da outra muda instantaneamente. Não é 1 segundo depois, é instantaneamente. Tá. Então, o que o Hélio fala sobre isso? Que não existe separação, que tudo está conectado, que tudo é um. Esse conceito reforça o princípio da unicidade, base da visão dele. O que você faz ao outro, você faz a você. Toda ação, pensamento ou sentimento afeta o campo coletivo. Inclusive, o que você sente sobre você mesma afeta o que o universo te envia de volta. Uhum. Então, se eu acredito que eu tenho o dedo podre, só vai aparecer namorado podre. Sim. Até porque isso do universo a gente estava comentando no outro episódio, né? De você ficar pedindo pro universo, mas ele não tá ouvindo o que você tá falando, ele tá vendo sua vibração. Exato. É isso, ele tá, você tá vibrando nisso, então é isso que você quer. E cada pensamento mais. E cada emoção, cada sentimento tem uma vibração específica. Uhum. Então ele vai responder exatamente a esses estímulos. Sim. Então a separação é uma ilusão. Eu sou vocês, vocês são eu. Sim. Eu sou ela, ela sou eu. Nós somos o todo. Tá tudo interligado, né? E aí o que é a nossa visão de Deus, né? E aí a gente vai entrar num assunto bem polêmico, mas Deus não é essa entidade e esse ser que as pessoas acreditam que seja. Deus não tá lá com um caderninho anotando todos os pecados que você cometeu. Ele não tá lá esperando você chegar lá para fazer um julgamento, para te dizer se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Isso não existe. O céu ou o inferno é você que cocria aqui e agora. Você não precisa morrer para ir para o inferno, não. Nem morrer para ir para o céu. Sim. Você vai viver no céu ou no inferno aqui e agora, através desse processo. Então, o Hélio Couto, ele traz que Deus é a grande onda, que é como o oceano que você falou, né? É a grande onda. Então, Deus não está em algum lugar, ou eu tenho que encontrar Deus dentro de mim. Toda essa grande onda, onde tudo acontece aqui dentro, então Deus é tudo. Então, eu sou Deus. Uhum. E a partir do momento em que eu começo a aprender como a minha mente verdadeiramente funciona, eu começo a ser eu, o Criador. Uhum. Cara, isso é lindo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E aí você pega, lindo. pega a sua força para você pega as rédeas da sua vida que a gente tanto fala. E aí você passa a ter compaixão, você passa a ter empatia, você passa a pensar 10 vezes antes de fazer mal ao outro, porque você vai estar fazendo a você próprio. Eu ouvi de alguém, eu acho que foi em um podcast esses dias que o cara citou que
Empatia é o sentimento mais importante que existe. Sim. E fez total sentido. E é o mais difícil. E é o mais difícil. Se coloque no... Porque a gente está tanto no lugar de vítima, de coitadinho, Uhum. tadinho de mim, ele fez isso comigo, que eu não consigo me colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, porque eu sou uma vítima. Então como é que eu vou me colocar no lugar dele e entender? É fácil você ter empatia quando você não está inserido na história. Isso. Ou não é contra você que está Isso. acontecendo alguma coisa. Quando você não está envolvido emocionalmente com aquilo. Difícil é você ter empatia com alguém quando alguém te faz. Por isso que eu falo, não vai conversar com a amiguinha, com a coleguinha. Vai fazer terapia. A coleguinha, ela vai influenciar nesse resultado. Vai. Você tem que conversar com uma pessoa totalmente neutra, onde está vendo a situação totalmente de fora, sem nenhum envolvimento emocional. Uhum. E aí sim você vai conseguir ter uma visão menos distorcida e mais real da coisa. Até porque você ir se lamentar pro seu amigo, primeiro que provavelmente ele vai te defender, ele vai ficar do seu lado, Sim. e você só vai gerar mais, você vai ficar naquela tristeza, naquela coisa ruim, naquela vibração ruim, e não vai mudar absolutamente nada. É capaz até de piorar. Exatamente. Vai acontecer tudo de novo. E aí como que eles comprovam, vamos dizer assim, né? Partindo do pressuposto de que tudo começou a acontecer através do Big Bang. Então, se antes o Big Bang ele explodiu e tudo, né? Sim. Se antes do Big Bang tudo era uma única coisa, quando teve a explosão, todas essas coisas juntas continuam sendo uma única coisa. Uhum. Isso é legal também. Sim. E estão todas conectadas, obviamente. Sim. Um dos pontos. Você sabe essas histórias de pessoas que fazem transplante de órgãos e começam a ter desejos ou começam a sentir determinadas coisas da quando pessoa vai ver, que... era da pessoa que... Sim. Eu penso muito sobre isso em doação de sangue. E eu que Nossa Senhora, quase precisei de transfusão de sangue. Cara, isso é sério demais. E aí, inclusive, tem uma religião que não pode, né? Não, o Bob Marley não morreu lá, ele, sei lá, pegou uma infecção, alguma coisa... E não podia ir para o hospital? Não, aí eu acho que era outra coisa. Mas sim, tem religiões que eu você esqueci não, qual que é agora, pode. mas é que não pode. E eu já vi muitos médicos comentando sobre isso e que eles chegam assim, gente, você vai morrer. Eu preciso fazer isso. Não, pode. Minha igreja não deixa. É doideira. Tipo assim, eu gostaria na minha vida de não precisar. Minha filha, com certeza. Viu? Mas eu fico me perguntando sobre essas coisas, assim, não só de órgãos, mas de coração. Eu já vi muitas histórias de transplante de coração que a pessoa passou a sentir coisas do outro. Isso é emaranhamento quântico. Não tem outra explicação. Está conectado, ou seja, você tirou um pedaço daquela pessoa... E aquele pedaço continua sendo aquela pessoa. Uhum. E aí você que recebeu aquele pedaço começa a sentir as coisas que aquela pessoa... Ou seja, o emaranhamento quântico não existe. E aí eles falam um pouco lá dessa questão da água, que é muito legal. Então eu acho que vocês deveriam pensar muito bem o que vocês falam para vocês mesmos, o que vocês pensam sobre vocês mesmos e sobre o outro, porque se somos 70% de água, tudo isso vai influenciar. Cuidado com o que fala com as crianças, porque isso tudo vai estar influenciando muito, entendeu? Sim. Eu já tô chatinha porque eu tô grávida, eu já fico nessa, ai, meu filho tá ouvindo essas coisas. Não, e além de ouvir, ele sente tudo que você sente, não tem como. Se eu fico triste, ou se eu fico com raiva, ou algo assim, eu já começo a sentir culpa, porque eu fico, nossa, mas aí ele vai ficar... Então, mas aí a culpa também é uma vibração baixa. Pois é, aí eu fico, e agora? O que eu faço? Aí eu tento fazer outra coisa pra... Eu busco fazer alguma coisa pra mudar aquilo, pra não ficar nessa, sabe? Se vocês não conseguem mudar a vida de vocês e não conseguem atrair o que vocês querem, né? Se estão sempre atraindo coisas negativas, coisas ruins, tragédias e tal. Talvez, vocês precisam pensar nisso, a mente de vocês esteja em sintonia
em acreditar que é assim que a vida tem que ser. Ou seja, de novo, uma crença. Então, por que eu não consigo alcançar as coisas? Eu preciso mudar as minhas crenças, tá? Isso é o mais importante de tudo, gente. A física quântica, a TCC, a própria questão da espiritualidade, tudo que envolve, né, e a gente engloba tudo isso, todo o X da questão está desse conjunto de crenças. Então, a gente precisa desprogramar e reprogramar o que você quer ser. Não só com técnicas energéticas, mas no dia a dia, cancelando os pensamentos, sobrepondo com um pensamento positivo. Isso é fundamental, senão vocês vão continuar colhendo exatamente a mesma coisa que vocês estão colhendo até agora. Sim, e tomar cuidado durante o dia sobre com o que vocês se alimentam, não só de alimento mesmo que você come, mas o que você escuta, o que você lê, o que você está assistindo. Se meu irmão ouvir esse podcast, eu tive essa conversa com ele. Ele ficava no Instagram só me mandando um vídeo chato. Ele me mandava um vídeo, como se defender se você for atacada na rua por um homem X. Tipo, o homem vai abusar de você. É uma técnica de defesa. Sim. Aí eu ficava, na minha realidade, eu não estou co-criando, isso não vai acontecer. Aí eu, beleza, tudo bem, eu entendo, defesa pessoal é importante, mas não é esse o ponto aqui. Aí eu, não quero saber. Aí ele me mandava um vídeo depois, nossa, vocês sabem por que as pessoas morrem em acidente de carro? Não pode viajar de carro com a bexiga cheia, porque senão aí a bexiga estoura e aí você morre. Eu não vou sofrer um acidente de carro. Para com isso! Aí depois ele mandava vídeo, porque tal coisa dá câncer, olha aí você vai ter câncer de não sei o que. Eu não vou ter câncer disso. E aí eu falei com ele, cara, para de me mandar vídeo que só acontece coisa ruim e que eu preciso me defender de assediador. Eu não vou ser assediada. Isso não existe na minha realidade. Exato. Aí ele, tá bom, Cristina, eu entendi. Se ele ouvir isso aqui, ele vai lembrar que eu tive essa conversa com ele. Eu falei, cara, por que seu algoritmo tá te mostrando só essas coisas? Porque ele só consome isso. Eu falei, não fica me mandando isso. Isso é um padrão de comportamento típico de pessoas que são ansiosas. Ou seja, eu estou me preparando para o futuro catastrófico que se aproxima de mim. E aí depois fica doente. E aí tá lá, peguei gripe. Tá aí, para de assistir coisa ruim no Instagram. Bati o carro. Para de assistir vídeo pra te proteger de acidente de carro, cara. Aqui, uma coisa legal também. A consciência cria a matéria. Então, antes da coisa se manifestar, ou seja, se tornar matéria, você primeiro existiu um desejo ou existiu uma intenção naquilo, né? Então, eu tô pensando em construir uma casa. Primeiro você cria essa casa na sua consciência. E depois aquilo vai se manifestar em matéria. Por isso, mais uma vez, eles provam, né, a importância de cuidar dos pensamentos e das emoções. Porque o universo é mental. Sim. O todo é a mente. E é através dessa mente que cocriamos todas as realidades. Você é um cocriador. Tudo que existe em sua vida foi você quem criou, consciente ou não disso. Você é a causa, nunca o efeito. A realidade externa é sempre um reflexo da sua realidade interna. Então, para de reclamar que a minha vida é isso, que a vida é aquilo outro, porque a culpa é totalmente nossa. Sim. É difícil, é um processo, você vai ter que ficar fazendo isso diariamente, você vai ter que ficar se vigiando. Mas é só assim, não tem milagre, não tem pra onde correr. Se você quiser mudar, é você que vai ter que fazer isso por você mesmo. É um trabalho constante para você conseguir mudar isso. Mas a gente consegue. Sim. Com a repetição, a gente consegue, através das redes neurais, tudo que a gente repete vira uma nova conexão neural, vira um hábito. Se eu quero um outro hábito, se eu quero uma outra realidade, eu passo a repetir aquilo várias e várias e várias vezes até aquilo virar
uma nova rede neural. E o tem- cérebro, ele é extremamente plástico. A gente Sim. consegue transformar ele completamente. Sim. Só que ele gosta do que ele já conhece. Sim. Então, se você já criou aquela rede Neural. negativa, ruim, digamos Isso. assim, ele vai querer seguir aquela. Exato. E você que vai ter que acabar com aquela e fazer outra. Então, e aí entra força de vontade, Sim. foco, disciplina, né? Você quer parar de fumar. O seu cérebro já criou aquele hábito ali de o tempo inteiro você tá fumando. Uhum. Para você parar de fumar, você tem que estar, primeiro, eu tenho que querer aquilo. Segundo, eu tenho que estar disposto a passar por todo o processo. Por quê? Porque a sua mente vai te levar o tempo inteiro para aquele hábito que ele já está acostumado. Uhum. A nossa mente, ela não faz juízo de valor. Ela não Sim. fala, olha, isso é ruim para você. Ela só quer nos defender. Sim. E ela quer gastar menos energia. O seu cérebro quer poupar energia, quer ir por onde ele já conhece, por onde é Exato. confortável e tudo Exato. mais. O ser humano gosta de hábito, né? Exato. Ele cria aquele hábito, ele quer seguir aquilo ali. Ele não quer criar outro. Porque dá Isso. trabalho, gasta energia. O seu cérebro não quer gastar energia. Então, gente, para a gente finalizar, um resumo disso tudo. Quem somos nós, segundo a física quântica? Observadores que colapsam realidades, fractais conscientes conectados com o todo, co-criadores do holograma que chamamos vida, seres vibracionais vivendo num universo que responde à nossa frequência, almas em expansão aprendendo a usar a mente como instrumento de criação divina. Quando aprendermos a ter autocontrole, começaremos a experimentar uma nova realidade. É isso. Eu acho isso tão mágico. Sim. O mundo era muito mais sem graça antes de estudar essas coisas e descobrir essas coisas. Exato. Quando você começa a olhar a vida dessa forma, você fica, cara, magia existe. E a magia é isso aí. Exato. É muito mágico. Isso. Acho lindo. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Sim. Semana que vem estaremos juntos novamente com mais um episódio do Desprogramadas. Exato. Se inscreva no canal, comente aí o que você achou. Cristine, não quero o YouTube, gosto de ir pra academia, gosto de viajar e ouvir no Spotify. Estaremos também no Spotify. Pode pesquisar lá, Desprogramadas, que estará lá, tá bom? Beijos. E é Beijo, isso. até semana que vem. Tchau. Tchau.